Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí quando a gente mudou para o núcleo, a gente apoiou o plantão que atendia os casos de maus tratos contra os animais. Então por sermos veterinários a gente acabou dando um apoio nesse tipo de trabalho. E que tipo de caso é mais comum em relação ao maltrato de animal? É mais cachorro ou é coisa de fazenda, por exemplo? Você tem tudo, cara. Maltrato a boi, como é que é? Você tem desde da identificação de pássaro em gaiola, a adulteração das anilhas que aquele pássaro tem. Então, dando um exemplo de silvestres, né? Mas você tem muito, que eu acho que é o mais corriqueiro, é o abandono, né? Você tem uma casa que ela tá com cão magro, cheio de ectoparasita, com quintal todo cheio de fezes, sem água, sem comida. Então você vai lá e registra aquele momento, como eu falei em fotografação, faz as inferências ali de que aquela condição não é adequada para a vida daquele animal. Você pegou muito caso assim? Lá tem bastante, porque quem acaba levantando muito os casos de maus tratos, quem são os primeiros a serem abordados são as ONGs, né? Então as ONGs acabam fomentando muito esse tipo de trabalho. A ONG recebe a informação e passa para a polícia? Passa para a polícia, faz a denúncia. Então você vê como declarante acaba sendo sempre alguma ONG, né? E teve algum... Só que é meio uma faca de dois gumes, porque não vou falar nenhuma ONG específico, mas tem um pouco também de uma venda de uma imagem do animal em sofrimento, assim. Eu não sei até quando isso é necessário para você poder pedir ajuda financeira para tratar aquele animal, ou quando você já começou a extrapolar um pouco o limite do bom senso, expondo um animal mutilado, com as patas cortadas, com a cara, com os seios da face aparecendo por causa de bicheira, por causa de berne. Caralho. Então, assim, às vezes a rede social fica meio feia em relação àquilo, né? E querendo ou não, Maus Tratos acabou virando plataforma eleitoral de muito candidato, né? Fulano de tal é o defensor dos animais, né? Então ele tá lá. Só que, é também um trabalho muito importante, né? Que não tem se o cara não faz também, quem que vai fazer? Então é difícil, né? Chegar nesse meio termo. Mas tu que curte bastante animais, tem o cachorro, que tu gosta bastante de cachorro, quando tu trabalhava nesses casos, tu não te apegava? 1000 vezes mais do que ir num homicídio. 1000 vezes mais. Eu tenho muito menos... Tanto que eu nunca cliniquei, né? Clínica nunca foi minha praia. Eu percebi no decorrer da faculdade que o sofrimento animal é uma coisa muito incômoda para mim. Bem incômoda mesmo. Se eu precisar fazer alguma coisa, alguma intervenção Eu tive um caso agora pesadíssimo em casa com o Dexter, que eu fui sair no meu prédio, aí o portão não abria. E eu falo, o cara tá naquele cubículo da portaria, ele pode ter ido ao banheiro, alguma coisa, tá de boa. Só começou a demorar muito. E ele não sabe que o cara pode estar no banheiro, né? Então o Dexter já começou a ficar meio ansioso. Quando abriu o portão, minutos depois, eu já tava meio moscando. O Dexter correu pro portão, só que o cara, ele abriu e fechou. E pra minha sorte, assim, na hora que ele abriu e o portão travou, me deu um clique, eu corri e me joguei no portão. E aí eu fui prensado no portão, só que pegou ele. Caraca. Ele começou a ganir, ele tava debaixo de mim faz umas 2 semanas isso. E aí o portão da garagem? De correr, tipo, ele abriu e fechou imediatamente. No que ele abriu, deu tempo de eu dar uns 2 passos assim e correr pro portão. Aí eu fiquei preso, espremendo meu ombro e minha coxa, e eu não conseguia enxergar o Dexter embaixo de mim, só ouvia ele ganindo e ele patinando. Caramba. Eu não sabia se estava isso apertando o crânio dele. E o pior, né? Porque o portão ele não tem um anteparo assim. Ele tem aquela boquinha, né? Que o portão encaixa. Então se espreme, tem 2 lâminas, né? Mais ou menos. E aí eu acho que eu nunca fiz tanta força na minha vida pro portão ficar parado, porque o cara não desativou o portão. E aí ele começou a gritar, não, sai daí, senão eu não consigo fechar o portão. Ele não via o cachorro. Tinha câmera, mas eu acho que, sei lá, deu tudo errado. Aí em frente à minha casa tem um comércio. E o segurança daquele comércio avisou, o cara desceu e a gente conseguiu... ele veio ajudar a travar o portão e eu consegui puxar o portão para fora do trilho e ele tirou. E a minha sorte é que ele saiu, já deu uma chacoalhadinha ali, olhou pra minha cara e aí, vamos passear ou não? E aí eu já peguei, só que no meio do passeio
veio aquela adrenalina, né? Os caras sabem chorando. Esse estresse dele, esse ganho, pra mim, pega ali na alma, cara. Mas tu viu bastante isso, porque tu trabalhou em casos de maus tratos, então tu viu muita coisa horrível. É feio. Mas teve muita coisa também que acabou acontecendo que foi de forma indireta, né? A ONG, na denúncia, ela já recolhia o animal e já apresentava numa clínica veterinária, fazia os exames e às vezes eu recebia a fotografação, os exames clínicos e um relatório do médico veterinário da forma que o animal chegou. Então eu só ratificava aquelas informações como perito criminal e aí eu falava, não, com as informações enviadas, né, pela clínica, a situação que aquele animal se encontrava era maus tratos. Tu tem que confirmar que confirmava, analisava todos os exames e configurava. Eu sei que tu não participa de toda a investigação, né? Tu não vai até o fim. Tu é o perito e ou tu participa da investigação também? Não é a função nossa, mas uma peculiaridade de Cruzeiro, que era a equipe que eu trabalhava, que era muito boa, a Delegacia de Investigações Gerais, que cuida dos homicídios, era uma equipe muito bacana. O delegado era um cara, ficou sensacional, assim. E Cruzeiro tinha duas coisas legais, né? Lá vou eu. O IML é junto com o prédio da gente. O IML faz parte da Polícia Científica. Então ela é dividida em Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística. Eu sou do Instituto de Criminalística. O nosso prédio da Polícia Científica, em Cruzeiro, ele tem a sala do IML, que é metade do prédio, e a outra metade são as salas dos peritos, né? Peritos fotógrafos e equipe administrativa. Então, quando eu fazia um local, aquele corpo que eu liberava, ele ia para o IML, que era quase a salinha do lado. Então, tu acabava acompanhando. Eu conseguia acompanhar já uma coisa, a autópsia. A delegacia, o plantão de delegacia noturno era na mesma rua. Então, eu também conseguia ir a pé até o plantão, saber quem que era o delegado plantonista noturno. Aí o delegado plantonista noturno atende o local que deu ali na noite. Se foi um homicídio, aquilo é encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais. O acesso ao delegado era muito fácil. Eu ia te perguntar por que existe maltrato com animais? Qual é o objetivo do cara que está fazendo aquilo, com aquela ação? O que ele quer? Ele odeia só o bicho? Quer que ele sofra? O que é o lance? Existe uma análise até de uma correlação de uma forma de uma primeira manifestação criminal no maus tratos daquilo que pode evoluir para uma violência doméstica e que pode evoluir para uma psicopatia e o cara ser um homicida. No DHPP tem um colega que é um puta de um perito, o Lê, e ele é veterinário. Ele pegou um caso super complexo, que era uma menina muito nova, acho que ela tinha 12 anos, e ela foi encontrada morta num parque amarrada por um menino tão novo quanto ela. E assim, sem contar detalhes da investigação, mas uma das coisas que estava por trás do histórico daquele menino é que, coincidentemente, sempre os bichinhos dele morriam, sumiam. Então assim, o cara que ele começa a ter essa manifestação de crueldade contra o animal, se você pensar numa saúde universal, ele também pode aplicar essa violência contra... Tanto que nos casos de Delegacia de Defesa contra a Mulher, né, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes o autor, antes de agredir a cônjuge, a namorada, a mulher, ele agride o animal de estimação dela. Caramba. Ele consegue ferir aquela pessoa de forma indireta. Então assim, agora você vê, eu literalmente não consigo ver, né, esses vídeos na internet, mas chega aquela imagem congelada de um moleque de 14 anos estrangulando um gato, né, apertando o pescoço, esganando no caso, né? Aí você fala, o que leva àquilo? É alguma coisa psicológica da infância dele. Eu não sou psiquiatra, né, nem psicólogo, mas ele está externalizando um comportamento que amanhã pode ser um cara que vai violentar sexualmente uma pessoa e matar, ou vai matar e violentar sexualmente depois o cadáver, né? Mas que tipo de caso tu pegava lá de crueldade a animais, maus tratos a animais? Era basicamente esse, porque o maus tratos é um termo muito genérico, né? Promover uma rinha de cães é maus tratos. A legislação, quando ela determina maus tratos, ela só fala... eu não lembro ao pé da letra, mas seria mais ou menos fazer maus tratos. É uma coisa assim, ela não... Muito simples. Muito simples, ela não tipifica exatamente. Só que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que ela, num artigo dessa resolução,
ele tipifica situações de maus tratos. Então, por exemplo, não prover assistência médico-veterinária para um animal que necessite já entraria como maus tratos. Então, assim, no dia a dia você acaba pegando essas situações. Não dará alimentação, abrigo, condições confortáveis para aquele animal viver. Então, assim, você pega uma casa que o cara ele é dono de um comércio que ele abre segunda e fecha sexta. E aí ele deixa o cachorro lá tomando conta o fim de semana inteiro, põe um potinho de água e uma vasilha de ração. Esse cachorro lá fica sofrendo porque ele não tem companhia, fica latindo. Às vezes o sol tá pegando ali exatamente onde ele fica, ele não tem abrigo contra as condições do tempo. Às vezes o animal fica exposto à chuva, a sol, a água dele fica exposta ao sol e ele bebe e acaba ou evapora, ou se ele virou aquela água... Não vai ter ninguém para repor aquela água em 48 horas. Então isso é uma condição de maus tratos. Já pegou um caso assim? Já. Isso eu acho que é o mais corriqueiro, o animal que o dono entende. Animal que está com uma bicheira, né? Que são aquelas larvas de mosca parasitando o tecido, que já está aparecendo a musculatura, os ossos. Aí o cara, não, eu não vi, isso aí deve ter começado ontem. Não começou ontem, cara. Não evolui tão rápido isso. Mas né? tu ia até os locais de crimes contra animais também, ou tu só recebia já os laudos? A maioria acabou recebendo os laudos de veterinário, mas alguns a gente acabava indo. E aí como é que tu lida com o cara que tá fazendo o maltrato Muitas animal? vezes a gente nem tem o contato ali direto, cara, com o indivíduo. Às vezes porque isso aí, a perícia, ela vai por chamado da Polícia Civil, né? Às vezes a polícia já foi lá e já tá conversando com o cara, e você... A nossa preocupação é fazer o local, né? né? Confirmar que existia um maltrato ali. Mas não tem uma casuística, né? Que a gente fala que ela era um pouco represada, né? Porque muitas vezes não se resolve na perícia, já se resolvia ali pela própria ONG, que apresentava a documentação para a delegacia. Aí a presença da gente acabou fomentando um pouco, então fala para a perícia aí. Mas muita coisa já estava ali muito na cara do gol, né? Por exemplo, não precisa ser um veterinário para chegar na casa de alguém e ver que tem um mundo de fezes no quintal, um cachorro magro, com lesões, sem comida e sem água. Muitas vezes a correlação ambiente com o indivíduo já é o suficiente para você falar que ele não está numa situação adequada de vida, né?